Primeiro caso de estequiometria que a gente vai estudar, que é a chamada estequiometria básica. O que é esse caso? É quando todos os componentes foram usados em quantidades exatas. Não tem ninguém sobrando, não tem ninguém faltando, tudo perfeito, tá? A melhor maneira de estudar cálculo estequiométrico é fazendo exercício. Então é isso que eu vou fazer com vocês. Eu já vou partir de exercícios da nossa apostila para que a gente vá trabalhando cada caso, tá? Então veja bem, ó. Tem até algumas apostilas e até mesmo livros que trazem um passo a passo, como se fosse receita de bolo. Mas eu não gosto disso não. Eu gosto de fazer vocês raciocinarem. Ó, pegou um exercício de estequiometria? Leia. Vê se você tem a reação química necessária. Se você não tiver, você vai ter que montar. Se você tem a reação química necessária, veja se ela está balanceada. Porque eles podem lhe dar reação química sem balanceamento. E é o balanceamento que te dá a proporção em mol. Sem ele, você não consegue fazer exercício. Então, se a reação dada não está balanceada, teremos que balancear, tá? E aí, então, a gente vai ver o que nós temos e o que nós queremos. Então, ó, vá comigo. Exercício 1 diz assim: a indústria de fertilizantes utiliza ácido sulfúrico na obtenção de fertilizantes à base de fosfato, segundo a reação. Então, vocês têm uma reação assim: Ca3PO4 duas vezes mais H2SO4 produzindo Ca2H2PO4 duas vezes e mais CaSO4. Então, pergunto a vocês, essa reação tá balanceada, gente? Ó, aqui eu tenho 3 cálcio, 2 mais 1, 3. 2 fósforos, 8 mais 4, 12 oxigênios. 8 mais 4, 12 oxigênios. 2 hidrogênios e 1 enxofre. Balanceadinho, tá? Não vou escrever na minha lousa, mas essa é a fosforita e esse é o superfosfato, tá? Então diz assim, ó: qual a quantidade de ácido sulfúrico em toneladas que reage com 3.100 kg de fosforita na produção de superfosfato, considerando a existência de excesso de qualquer reagente, ou seja, ele está considerando que a reação vai acontecer até o final, tá? Muito bem, então eu já olhei a reação que me deram, ela está balanceada, e se ela está balanceada, eu sei que a proporção aqui é 1 para 1 para 1 para 1, não é? Aí veja o que você quer. Você quer a massa em toneladas de H2SO4, que você vai necessitar para que você possa fazer reagir 3.100 quilogramas de fosforita. E fosforita é o Ca3PO4 duas vezes. Então, pela leitura, você já descobriu que você quer relacionar os dois reagentes. Concordam, gente? Então, se você quer relacionar os dois reagentes, primeiro passo, tirar a proporção em mol. Qual é a minha proporção em mol aqui? Cada 1 mol de Ca3PO4 duas vezes consome
1 mol de H2SO4. Mas eu não quero trabalhar com mol. Eu quero, na verdade, trabalhar com massa, tá? Aliás, a massa que eu estou procurando eu quero em toneladas e a massa dada está em quilo. Mas eu dependo do mol, eu vou ter que converter esses mols em gramas, concorda? Não me deram as massas molares prontas, porque quando eles me dão é uma beleza, né? Então eu vou ter que vir aqui do ladinho fazer esses cálculos, ó. A primeira substância que vocês têm aí é o Ca3, PO4 duas vezes, que é a fosforita, que é formada de cálcio, fósforo e oxigênio. Aí você vai na tabela periódica, aliás, acho que nem precisa, porque o exercício lhe deu, não foi? Deu. Você vê aí no exercício que o cálcio é 40, o fósforo é 31 e o oxigênio é 16. Você usou 3 cálcio, 2 fósforos e 8 oxigênios. Entenderam? 40 vezes 3, 120. 31 vezes 2, 62. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4 que foram 12. Então, isso vai dar 10 vai 1, 11, 3. A massa molar aqui é 310 gramas, correto? Bom, H2SO4 é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Olho aí no meu exercício e tenho hidrogênio massa 1, enxofre 32, oxigênio 16. Vocês usaram 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, isso vai dar 2, 32, 64, que somando vai dar massa molar de 98 gramas. Então, agora eu vou lá na minha relação, ó. 1 mol de Ca3, PO4 duas vezes, são 310 gramas do Ca3, PO4 duas vezes. E 1 mol de H2SO4, 98 gramas de H2SO4. Eu quero saber se eu utilizar 3.100 quilogramas, quanto que eu vou obter de H2SO4? A primeira pergunta que vocês me fariam, precisa transformar de quilogramas para gramas, tá? Se você se sentir mais seguro, transforme. Mas, numa regra de 3, as unidades precisam ser iguais aos pares, não é? Então, se você tem aqui grama com grama, se você usar aqui embaixo quilo, vai dar quilo, certo? E eu vou até mostrar para vocês depois com as unidades para vocês enxergarem. Ó, não há necessidade de transformar. Vocês vão dizer assim, se eu tiver 3.100 quilogramas, que massa que eu vou utilizar para consumir esses 3.100 quilogramas totalmente? Que massa de ácido sulfúrico eu vou utilizar? E é claro que se eu usei aqui, ó, grama com grama, aqui vai dar quilo, não é? Que no final do exercício, esse quilo vai ter que ainda ser transformado em tonelada, tá? Bom, se eu fizesse as contas, coisa que não precisa fazer, né, gente? Precisa? Se aqui é 310 e aqui é 3.100, é porque está 10 vezes maior, concordo? Então, aqui também vai ficar 10 vezes maior, não é? Então, chegamos à conclusão que a massa é 980 quilogramas de H2SO4. Mas eu não quero a resposta em quilogramas, eu quero a resposta em toneladas.
que vocês sabem do tonelada? Cada tonelada não corresponde a 1.000 quilos. Então, para passar para tonelada é só dividir por 1.000. Se eu divido por 1.000, eu ando com a minha vírgula 3 vezes para a esquerda. E isso vai dar, então, 0,98 toneladas de H2SO4. Qual que é a alternativa? Alternativa D. Mas deixa eu mostrar para vocês, porque às vezes vocês ficam muito inseguros a nível de unidade. Ó, se nós tivéssemos feito a regra de 3, e eu vou fazer a regra de 3 levando até as unidades junto, só para vocês entenderem. A minha regra de 3 não seria assim, ó. 310 gramas multiplicado por M, 310 gramas multiplicado por M, igual a 3.100 quilogramas multiplicado por 98 gramas. Correto, pessoal? E aí, esse M seria 3.100 quilogramas multiplicado por 98 gramas e dividido por 310 gramas. Então, olha aqui, gente. Esse grama não corta com esse grama? O que sobra? O quilo. Então, o resultado é quilo. Entenderam? E fazendo essa regra de 3, eu vejo que esses números aqui simplificam, dá 10 e chega, então, nos 980 quilogramas que eu havia dito a vocês. Entenderam? Então, não fiquem inseguros. Sempre que você usa a regra de 3, as unidades devem ser iguais aos pares, tá? Não precisa passar todo mundo para a mesma unidade. Tudo bem? Tá? Ficou claro? Se você tivesse passado para tonelada, ó, vou te mostrar. Isso aqui teria dado 3,1 toneladas. Não é? 3,1 toneladas, o que você fez com esse número? Você dividiu ele por 100, não foi? Então, aqui você não dividiria também por 100? Qual seria o resultado? 0,98. Ótima a sua pergunta. Olha o que a Paloma me perguntou. Se eu tivesse passado 3.100 quilogramas para tonelada, o resultado daria em tonelada? Sim, daria. E eu estou mostrando para vocês, ó. Se eu passo os 3.100 quilogramas para tonelada, divido por 1.000, vai ficar 3,1. De 310 para 3,1, eu não dividi por 100? Então, desse lado acontece a mesma coisa e eu já chego na resposta direto, tá? Então, é aí que vem essa habilidade matemática que eu quero dar para vocês, em termos de conta. Por isso que eu vivo forçando vocês, vamos fazer de cabeça junto comigo? Vamos lá? Né? Essa habilidade ajuda muito na hora da prova, faz você ganhar tempo, tá? Muito bem, lindo esse problema, todo mundo entendeu? Alguém ficou perdido? Não? Vamos fazer mais um do primeiro caso, ó. Uma maneira de impedir que o SO2, um dos responsáveis pela chuva ácida, seja liberado para a atmosfera é tratá-lo previamente com óxido de magnésio, em presença de ar, como equacionado a seguir. Então, vocês têm o magnésio, o óxido de magnésio, né, MgO sólido, reagindo com SO2 gasoso. Gente, por que isso reage? Já vamos recordar. Óxido básico com óxido ácido, não é? E mais meio de oxigênio vindo do ar. E o resultado disso vai ser MgSO4, sulfato de magnésio, que é insolúvel, por isso sólido, né? Aí ele fala assim:
Quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2? E aqui eles foram bonzinhos, nos deram as massas molares, né? Então, olha o que eu quero saber. Que massa, só que eu quero essa massa em toneladas, né? Que massa de óxido de magnésio, MgO, que eu vou precisar para que eu possa tratar 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2. E ele já me informa que a massa molar do MgO é 40 gramas por mol. E a massa molar do SO2, 64 gramas por mol. Essas são as informações que o exercício me dá. Então, primeiro passo. Me deram a reação? Deram. Ela tá balanceada? Ó, um magnésio. Aqui eu tenho 1, 3, 4 oxigênios. Lá também. Um enxofre. Balanceadinha. Se ela tá balanceadinha, eu já sei que a proporção aqui é 1 para meio para 1. E sendo assim, eu já sou capaz de escrever a relação. Eu sou capaz de escrever que para cada 1 mol de MgO, nós consumimos também 1 mol de SO2. Mas o que é 1 mol de MgO? 1 mol de MgO são 40 gramas de MgO. O que é 1 mol de SO2? 1 mol de SO2, 64 gramas de SO2. Aí eu quero saber se eu consumir 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2, que massa que eu vou consumir de MgO? E, portanto, olha aqui, pessoal, se eu usei grama e aqui é tonelada, lá vai dar tonelada. Concordam comigo? Então, vamos às contas, ó. Então, essa massa que eu procuro vai ser o produto de 40 por 9,6 vezes 10 a terceira, tudo isso dividido por 64. Certinho? Bom, vamos lá. O que dá pra gente fazer aqui? Ó, dá pra gente simplificar 40 e 64 por 4, não é? 40 por 4 dá 10, 64 por 4 vai dar 16. A hora que eu multiplicar 10 por 9,6, corta essa vírgula. Certinho? E será que 96 é múltiplo de 16? Bom, para terminar em 6... pode ser que eu multiplique esse número por 6. Concorda comigo? Vamos tentar? 6 vezes 6, 36, são 3. 6 vezes 1, 6 e 3 que foram 9. Então, realmente é, ó. E, portanto, a massa que nós procurávamos, ela é 6 vezes 10 a terceira, o quê? Tonelada de quem? De MgO. Captaram? Tudo lindo? Entenderam direitinho? Então, quando a estequiometria é básica, quando a gente tem certeza que nada falta, nada sobra, né? É só verificar o que você tem, o que você quer, tirar a proporção em mol e converter essa proporção de mol
naquela medida que você pretende utilizar, tá?